Sejam todos bem-vindos ao treinamento que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Lembrando, eu vou falar um treinamento aqui do que deve acontecer no conselho da ala, tá bom? Eu vou falar de algumas experiências, um 70 que veio recentemente aqui na Estaca, deixou esse treinamento com a liderança. E aí também eu queria passar para vocês, mas não é nada como... eu não estou passando para vocês a nível de liderança, eu estou compartilhando a experiência com vocês e como deve funcionar algumas coisas no conselho da ala. Não é para substituir o conselho da ala de vocês ou coisas assim, tá bom? Primeiramente, o conselho, né, o que foi passado para nós é que o conselho da ala deve acontecer toda semana, né? E o ideal seria, por exemplo, depois da sacramental, né? Depois que acabou as aulas e a sacramental, a gente começa as aulas, né, na ala 9 horas, né? Tem aula que começa pela sacramental 9 horas, depois 10 horas começa então a sacramental, ou finalizando com as aulas, 11 horas termina. Então, das 11, né, ali nesse horário das 11 até meio-dia, nós fazemos esse conselho da ala, tá bom? Então eu quero passar o treinamento para vocês, algum conhecimento e como nós estamos fazendo. Então esse treinamento aqui serve para bispo, para presidente do Coro de Elder, presidente da Cidade de Socorro, presidente da primária, presidente das moças, bom, todos que incluem aí o conselho da ala, bom, todos que devem estar no conselho da ala. Lembrando mais uma vez que eu não sou uma autoridade geral, nenhum líder para estar fazendo esse treinamento ou colocando de forma que vocês têm que aplicar na ala de vocês, tá bom? É uma ideia que nós estamos aplicando aqui, por conta que o 70 veio aqui e passou esse treinamento, e eu estou passando para que vocês, se quiserem aplicar na ala de vocês, conversar em conselho sobre isso, ou passar esse treinamento aqui, né, essa mensagem, esse vídeo, né, para vocês aí, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube, o Escola Dominical Brasil, né, muitos sabem, e eu decidi fazer essa mensagem à parte e fazer um link separado, tá bom? Para compartilhar com alguma liderança aí. Esse vídeo aqui ele não vai ficar explícito no canal, a não ser quem tenha o link para acompanhar a mensagem, tá bom? Então sempre como todo treinamento, né, eu gostaria de começar compartilhando uma mensagem. Eu quero comunicar que eu já orei, né, para fazer assim, que o Senhor me abençoe nesse treinamento, que eu consiga passar para vocês a ideia do conselho da ala, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, então, para chamar o Espírito, né, para compartilhar, eu vou compartilhar uma escritura com vocês que fica aqui em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 2 aqui, né? Aqui acontece com Eliseu. Aqui diz assim, ó: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante de tua face, nos é estreito. Vamos, pois, ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide, né? Bom, só para completar aqui, no versículo 8, né, aqui de 2 Reis 6, comenta que eles estão em meio a uma guerra, que a Síria está fazendo guerra contra Israel. E aí, por que eu estou compartilhando isso, né? Porque nós vemos aqui um cenário bem interessante, na qual o país está em guerra, Israel está em guerra, a Síria está atacando, e mesmo assim a igreja, né, está crescendo. Aqui quando diz, né, os filhos dos profetas vieram a Eliseu, Eliseu ele era o grande profeta ali, o profeta patriarca, tá bom? Não sei se vocês lembram, mas Elias, né, quando subiu ao céu, Deus antes pediu para que ele preparasse alguém para substituí-lo. E essa pessoa foi Eliseu. E agora Eliseu também, né, tem que preparar outras pessoas para substituir ele quando liderança ali. E ele tem aqui, conforme mencionado, a escola dos profetas, né, onde tem as pessoas ali aprendendo para compartilhar com outras pessoas. Essa escola do profeta nós podemos colocar para nós aqui como se fosse a escola dominical, né, como se fosse a Sociedade de Socorro, o Coro de Elders, tá bom? E olha aqui, eles vieram trazendo um problema para Eliseu, né? Eles vieram falar para Eliseu o seguinte: olha, o lugar onde nós habitamos está estreito demais, ou seja, nós somos muitas pessoas e o lugar está pequeno, e isso é uma bênção. Veja só, eles cresceram a tal número de tantas pessoas ali, que o lugar onde eles estavam, a capela, né, vamos dizer assim, o prédio no qual eles estavam ali, era muito pequeno. E é muito interessante que eles vêm trazer esse problema para Eliseu, e aí então eles pegam e dão uma solução, né?
vamos até o Jordão e cortemos ali madeiras, vigas, né, de madeira ali, e vamos fazer um lugar maior. Cada um de nós vai cortar uma viga. E aí Eliseu gostou da ideia, né? Ele falou, ide, né? Algum deles convidou ali, vamos com a gente. Ele falou, vou, né? O líder ele apoiou. Mas é muito interessante que a iniciativa veio das pessoas ali, porque estava tão cheio o local que não cabia tanta gente, tá bom? E é assim que eu começo a mensagem de hoje, né? Que nós possamos em nossa ala, em nossa igreja, ter tantas pessoas que nós possamos trazer um problema desse para o bispo, né? Bispo, o lugar onde nós estamos é muito pequeno, né? Nós precisamos de um lugar maior, precisa se construir uma nova capela. Ou tem tanta gente na ala que a gente não consegue dar chamado para todo mundo. Então o que a gente precisa fazer? Precisa dividir, criar uma nova ala, né? Então várias coisas podem surgir na nossa mente com a aplicação dessa escritura aqui. Por que eu estou compartilhando isso e o que isso tem a ver com o conselho da ala? Bom, o 70 que esteve aqui na minha estaca, tá bom? Ele compartilhou uma história bem interessante com a liderança, falando sobre um bispo, né? Lá na linha do Equador, né? Onde é bem quente ali. Esse homem, né, que foi chamado como bispo lá, essa é uma história recente, viu? Uma história de... Eu acho que tem 8, eu vou falar datas aproximadas porque eu estou lembrando dos fatos para compartilhar com vocês. Então essa história, eu acredito que aconteceu faz 6, 8 anos, tá bom? Mas eu vou voltar para o início da história para que nós possamos pegar desde o começo como o conselho da ala pode funcionar e o que resultou nessa ala especificamente. Bom, nessa ala especificamente foi chamado um novo bispo, tá bom? Ele tinha apenas 1 ano e pouco de membro, bem interessante. E o bispo também ele tinha uma deficiência na fala, né? Ele não se comunica direito, ou uma certa gaguez, né? Eu não lembro o nome do bispo, né? Eu sou ruim com esse negócio de nome, mas eu lembro desse treinamento. E o que aconteceu? Esse homem foi chamado como bispo e ele falou, nossa, eu, né? Membro novo sendo chamado, né, como bispo. E ele falou, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ele falou, olha, faz o conselho da ala funcionar, né? Faz o conselho da ala funcionar. Bom, às vezes a gente faz o conselho da ala, mas às vezes a gente coloca coisa dentro do conselho da ala que não deve incluir. Por exemplo, o conselho da ala, ele não é feito para tratar de atividades, tá bom? Para falar da festa junina, a festa do final do ano, né? O jantar da ala, ou um baile. Não, o conselho da ala não é feito para isso, tá bom? O conselho da ala, ele trata sobre pessoas. Então nós falamos o nome das pessoas e como nós podemos ajudar essas pessoas. É isso que se trata no conselho da ala. O bispo, com isso em mente, então ele começou ali, né? Ele pegou uma ala que tinha 120, 130 aproximadamente de membros ali, né? Uma ala razoável, uma frequência boa, 130, 120 membros ali. E então ele decidiu fazer o conselho da ala. Então ele pegou e pediu para o secretário convidar todos que participavam ali do conselho da ala, né? A liderança. E aí, né, desse convite veio duas pessoas. Bom, ele fez o conselho da ala e depois fez um outro, né? Na outra semana convidou de novo ali para um novo conselho da ala e novamente veio 2, só que não eram os 2 que tinham participado na primeira reunião, né? Veio outros 2. Então ele pegou e falou com o secretário, cancela as reuniões, nós não vamos ter mais conselho da ala. Primeiro a gente tem que fortalecer o conselho da ala e depois a gente faz o conselho, tá bom? Tá bom. E aí esse bispo, ele ficou visitando por um período de 7 meses, só a liderança, só o conselho da ala, durante 7 meses. Ele era membro novo, conseguiu a simpatia de todos, conseguiu ali alguns cargos, acredito que ele trocou, né, nesse período, e ele conseguiu a simpatia dessas pessoas. E aí agora ele falou com o secretário, agora nós podemos marcar o conselho da ala. E ele marcou. E aí veio todos ali do conselho da ala. E aí ele fez esse aplicativo, né, no conselho da ala, de falar somente sobre nome. Quando alguém vinha falar, tem uma atividade assim, assim, ele falava assim para a pessoa, tá bom, eu te abençoo e vai, né? Ou seja, faz um comitê, fala sobre essa atividade e depois vem e faz a atividade, né? Se você precisar de alguma coisa, fala com o conselho da ala pelo WhatsApp.
né? Inclusive, as reuniões de presidências e outras assim, eles poderiam fazer fora, né? Mas o conselho da ala era presencial, né? Então, sempre quando alguém trazia algum assunto que era de atividade, ele falava assim: eu te abençoo, e vai, né? Para a pessoa tratar desse assunto em outra reunião e depois trazer já soluções, comunicar, coisa assim. No conselho da ala, falou somente sobre nome de pessoas, tá bom? E ele usou 4 passos que eu quero compartilhar com vocês. Qual foi o método que ele usou, tá bom? Então vamos lá. Ele marcou 4 coisas na lousa, porque falando sobre o conselho da ala e como deve ser, tá bom? Então, primeiro, colocou-se aqui amigos e pesquisadores. Quem são esses? Esses são pessoas que estão visitando a igreja, que estão sendo ensinados pelos missionários. Aqui nesse grupo não colocou todas as pessoas que os missionários estão ensinando, porque são bastantes, tá bom? Mas são pessoas que vieram à igreja, que visitaram a igreja e que têm uma data de batismo. Então são pessoas que estão progredindo para entrar na igreja. Tá bom? Então, como que era tratado sobre essas pessoas pesquisadores, esses amigos, né, que nós trazemos para a igreja? Então, eu coloquei alguns nomes aqui para dar o exemplo, né? Temos aqui o Adriano, né, que está visitando a igreja e tem uma data de batismo. Então, no conselho da ala, o que nós falamos sobre o Adriano? Deixamos os missionários falar qual é a ajuda que eles estão precisando e ficou acertado de que a gente vai convidar o Adriano para uma atividade na igreja. E também ficou combinado que o presidente do coro de Elder ia convidar alguma família para ir junto na palestra na casa do Adriano, né? Então, o Adriano já veio na igreja, tem uma data de batismo e os missionários continuam ensinando e tem que se fazer uma visita junto com alguém que o presidente do coro comunicou, tá bom? Então, ideal. Também os missionários estão ensinando uma mulher chamada Amanda, né? E o que nós podemos fazer para ajudar a Amanda, né? A Amanda, o que ficou acordado, né, concordado ali no conselho da ala, é que ela seria convidada, ela e a família dela, para uma noite familiar, tá bom? E também, como ela tinha já a data de batismo e a entrevista já ia acontecer e estava ali bem certo que ela ia batizar, planejaram também a reunião batismal. Quem ia estar nessa reunião batismal, fizeram ali quem já planejou, pediu para a Sociedade de Socorro arrumar as irmãs que iam ser ministradoras e designar elas também para estar nessa reunião batismal. Então é assim que foi feito, né, nessa ala. Falando sobre as pessoas que estão os missionários ensinando. Então fala de nome, de pessoas. Então sempre quando tinha ali um Adriano, uma Amanda que tinha uma necessidade especial, dentro do conselho da ala era tratado esse assunto, né, para ajudar ou achar a família adequada para visitar e como ajudar essa família, tá bom? Isso antes da pessoa ser batizada. O outro grupo que é falado no conselho da ala todos os domingos, que o bispo fez e é o que nós devemos fazer, é sobre os membros novos, tá bom? Então, membros novos são aqueles que se batizam e estão na igreja durante um ano. Depois de um ano, eles não são mais membros novos, né? A gente vai continuar cuidando. Mas esse período de um ano aqui é o membro novo, tá bom? Então, vamos pegar aqui o Batista, né? O irmão Batista se batizou e o que nós podemos fazer para ajudar o irmão Batista a ficar firme? Então, no conselho da ala, só colocando aqui, o foco do bispo sempre era o templo, tá bom? Esse é o foco do conselho da ala, ajudar todas as pessoas a ir ao templo, inclusive os missionários. É claro que tem o primeiro passo, ser batizado e os outros convênios, mas o propósito é ir ao templo, é fazer convênios com o Senhor na casa de Deus, tá bom? Então esse é o propósito. Então aqui falando sobre o Batista, o que nós podemos fazer para ele entrar no templo? E aí dentro do conselho da ala, existem outros passos que vão ser fazer, mas o foco é o templo, sempre vai ser o foco é o templo, para todas as pessoas que eu vou mencionar aqui, tá bom? Então, o que ficou combinado? Já que o Batista se batizou, primeira coisa, né, falou aqui que ele precisa ser entrevistado pelo bispo para receber o sacerdócio arônico, e depois falaram ali sobre ele distribuir o sacramento,
né, após. Então, durante toda a reunião, vai tratar novamente sobre o nome do batista, né? E aí vai ter um relatório do que foi feito naquela outra semana, se o bispo já entrevistou, se já recebeu o sacerdócio, e aí então ajudar ele a distribuir o sacramento, dependendo da idade do batista, para que ele abençoe o sacramento também, tá bom? Então tem todas essas coisas aqui bem legal que nós podemos fazer com o batista, né? Então o foco é o templo, mas tem outras coisas que a gente vai fazendo para ajudar o batista. A outra pessoa que eu coloquei aqui é a bem-vinda. A bem-vinda, o que a bem-vinda ficou combinado aqui no conselho da ala? Ficou combinado que ela precisava ministrar, além dela já ter ali pessoas que ministravam ela, precisava ela fazer dupla e começar a ministrar outras pessoas por meio de mensagem ou a maneira aí que for treinada. Outra coisa também, falou sobre, o foco sempre é o templo, mas falou sobre ela receber a bênção patriarcal dela. Olha que beleza, né? Então é o foco para o batista, para todos, né? Que possam receber a bênção patriarcal, fazer a meta e assim acompanhar. Então a gente vai falando sobre esses nomes dessas pessoas na ala e ajudar elas a progredir, tá bom? Para chegar ao templo, fazer convênio com o Senhor. Então durante um ano a gente vai estar tratando dessas pessoas dentro desse grupo aqui, que é o de membros novos. O outro grupo que o bispo ele tratou na reunião é chamado de os que faltaram, né? Eu coloquei um apelido ali de rodízio, né? Que parece um rodízio às vezes na igreja, né? Por exemplo, a frequência é 120 a 130, né? Por que não sempre 130, né? Porque quando 10 pessoas faltam, aí fica 120. Aí quando aquelas 10 pessoas que faltaram veio, as outras 10 faltam. Então parece um rodízio, né? Rodízio aqui em São Paulo a gente tem por placa de carro, né? Por causa que tem muitos carros na rua, aí tem o dia certo que o seu carro não pode circular. Por exemplo, placa que é o final 1 e 2 não pode circular na segunda-feira, bom? Placa de número 3 e 4 não pode circular na terça-feira e assim por diante até a placa 90, que é na sexta-feira aí, tá bom? Então parece às vezes na igreja que os membros fazem um rodízio também, tá bom? E é sobre esse rodízio, como que é tratado esse rodízio na igreja, ou seja, pessoas que faltaram não são menos ativos, porque elas vêm. Uma pessoa para ser menos ativo, ela tem que pelo menos ficar sem comparecer 3 meses na igreja, tá bom? Para falar que ela está menos ativa mesmo e não está participando das reuniões regularmente, tá bom? Dependendo do trabalho dela aí também, né, de caminhoneira, ainda dá para considerar ativo. Mas enfim, vamos continuar aqui. O que ficou concordado sobre o Carlos? O Carlos faltou e o conselho da ala notificou ali os nomes das pessoas que faltaram e uma delas foi o Carlos. Então com o Carlos, eles falaram que eles iriam mandar mensagens para saber o que aconteceu, porque o Carlos não veio, tá bom? Que sentiram falta do Carlos na igreja. E outra coisa que falou sobre o Carlos foi sobre uma responsabilidade. Não sei, talvez convidar ele. Você pode trazer o sacramento, o pão do sacramento domingo que vem? Você pode até trazer um pão extra, né? Caso ele não venha, mas o fato de designar alguém para trazer o sacramento vai dar uma responsabilidade a ele de estar na reunião, ou dar uma outra designação, não sei. Eu sei que nós devemos se importar com essas pessoas que faltam, né? Então eu coloquei aqui o nome do Carlos como faltou, e também o nome da Celeste, né? A Celeste também faltou, e o que falamos no conselho da ala é que a Celeste ela precisa de um chamado, de uma responsabilidade também na igreja, né? Para que ela possa cumprir e não faltar. E também falou sobre ligação. Então é importante dizer que quando colocamos aqui ligação e está falando no conselho da ala, que os ministradores devem ligar para essas pessoas, mas não só eles, o bispo, o presidente do Cora, a presidente da Socorro, o presidente da primária, todos devem entrar em contato. Todos nós somos responsáveis por essas pessoas que estão faltando. Aliás, é muito mais fácil segurar essas pessoas enquanto elas não se tornaram menos ativos, né? Depois que elas se afastam, é mais difícil trazer de volta. Então, se a pessoa faltou um dia, 2, vamos atrás, vamos ligar, vamos se importar com essas pessoas. Então, era isso que se tratava aqui no Conselho da ala. O último grupo aqui que foi falado foi o dos membros menos ativos. Esses são aqueles que não estão vindo mais na igreja, né? O 70 ele aconselhou a gente
buscar em oração, com certeza, quem nós devemos contactar e buscar, mas principalmente começar ali com os que saíram recentemente, né? Por exemplo, tem uma pessoa que faz 6 meses que não vem na igreja. Vamos atrás dessa pessoa, vamos saber. Esse é um trabalho de ministração. Podemos ligar, mandar mensagem, os ministradores têm que trazer relato. Então, o presidente do COR, a presidente da Sociedade de Socorro, vai trazer esse relato de como foi essa visita, o que essa pessoa... Importante, quando ir visitar lá essas pessoas que são menos ativas, eu coloquei um nome aqui que é a Daniela, né? Então, qual que é a ação por causa da Daniela aqui, né? Que a gente está fazendo para que ela volte para a igreja. Aí colocou lá, visitar. Quem vai visitar? Sociedade do Socorro vai arrumar uma dupla para visitar e trazer esse relato. Qual que deve ser o convite para a Daniela? O convite da Daniela não é nem que ela volte para a atividade da igreja, isso vai ser consequência. O convite para a Daniela deve ser, irmã, você quer ir para o templo e fazer convênio com o Senhor? Esse deve ser o convite, né? Agora, as demais coisas que ela vai ter que fazer, entrevista com o bispo, se preparar, deixa por conta das organizações que tem que fazer isso, tá bom? Então, o foco é o templo. Você deve convidar aquela pessoa que está menos ativa, que não está na igreja, a ir ao templo, tá bom? A fazer os seus convênios com o Senhor, tá bom? Então, esse é o foco. Se a pessoa já tem os convênios, voltar ela a viver esses convênios, frequentando as reuniões da igreja. Tá bom? Então eu coloquei aqui a Daniela, que era visitar. Já falamos que a Sociedade de Socorro vai pedir uma dupla para visitar e depois vai trazer esse relato. Também o convite, né, para ela estar no templo. Eu coloquei aqui o Davi também, tá bom? O Davi também não está vindo na igreja, já tem um tempo aí, mais de 9 meses. E a gente precisa saber como é que está o Davi. Então o mesmo convite que foi feito para Daniela vai ser feito para o Davi, que é voltar e ir ao templo. Bom, então esse é o objetivo. E aqui também é acompanhar o Davi, ou seja, temos que designar pessoas para acompanhar como ele está, ligar durante a semana, mandar mensagem, né, convidar ele para estar na igreja e assim por diante, tá bom? Então o bispo lá no Equador, ele foi chamado e é isso que ele fez. Ele fez a reunião do conselho da ala funcionar dessa maneira. Então toda semana o secretário dele estava atento nas designações, nos comprometimentos que a Sociedade do Socorro se comprometeu, que o coro de elders se comprometeu, que a primária se comprometeu, porque tem crianças nessas famílias, todos nós somos responsáveis, as moças, quais são o comprometimento das moças ali também, né, da presidente das moças, o que foi combinado, o que eles iriam fazer. Então, no próximo conselho da ALA, o que vai acontecer? O secretário, ele vai pegar e vai tomar nota, ele vai falar, ficou combinado, né, que na mensagem no Adriano lá, o presidente do coro ia pedir uma família para ir junto ou alguém para ensinar a família lá, como é que foi? Aí o presidente tem que dar o relato lá. E assim por diante, sempre tem que voltar na reunião anterior o que foi combinado para ver o que foi feito. Se não foi feito, na próxima semana vai ser feito, né? Então você pode fazer nessa próxima semana ou a pessoa vai trazendo um relato ali. Tá bom? É muito importante essa parte de relatar e ver, para que nós não possamos ficar patinando. Uma coisa interessante, o 70 que esteve aqui, ele falou que o conselho da ala, ele deve durar entre, no máximo, 1 hora e 1 minuto, não deve durar mais que isso. E à medida que o conselho da ala for funcionando, né, o tempo ele vai caindo, nós vamos ficar mais efetivos, né, vamos ficar mais craque nisso, vamos estar mais ágil, né, quando, por exemplo, as pessoas que faltaram, o presidente do coro já anotou e já deu designação, então quando falar, o que nós vamos fazer que esse que faltou? Ele já falou, eu mandei tal pessoa, já passei para tal pessoa ligar para mandar mensagem, então é isso que a gente está fazendo, então já vai estar anotado os nomes ali, né, e aí domingo que vem é importante mencionar os nomes dos que faltaram, por quê? Porque vamos ver se eles faltaram novamente, né? E se o nome daquela pessoa vai continuar ali, porque vai ser outra pessoa que vai faltar. Porque se a pessoa faltou 1, 2, 3 domingos, oxa, é um sinal de alerta aí. Temos que fazer um trabalho mais intensivo para que aquela pessoa que está faltando não se torne uma pessoa menos ativa na igreja, tá bom? Então foi apenas isso que o bispo estava fazendo. E agora eu quero compartilhar a história desse bispo um pouco, tá bom? Conforme eu falei, durante 7 meses ele ficou visitando aquela ala, tá bom? E aí durante 7 meses
visitando aquela ala no sentido do conselho da ala. E aí funcionou o conselho da ala. Com 2 anos que ele estava como membro, como bispo ali naquela ala, o que aconteceu? Ele foi dar um relato de como estava a ala dele e ele falou que tinha um problema, né? Ele falou para o 70 que estava com um problema lá para solucionar. Ele falou, qual é o problema? Olha, nós estamos agora aqui com a frequência de 370 pessoas a 380 pessoas, né? Aproximadamente. Né? E aí ele falou, não tem como a gente precisa de um novo prédio, foi o que ele falou, a gente precisa de um novo prédio porque as pessoas estão vindo, né, para a reunião, presidente, e estão assistindo pela janela, porque o púlpito, né, tem o púlpito e aqui na frente assim, as crianças estão sentadas no tapete porque não tem espaço, e para trás os jovens e tá muito cheio, né, os ventiladores nem dá conta de circular na linha do Equador ali, né, é bem calor ali. Então, as pessoas estão assistindo do lado de fora pela janela, nós estamos com esse problema. Bom, o presidente, né, ele foi lá e reorganizou aquela ala. O que ele fez? Ele dividiu aquela ala fazendo com que fosse 2 alas, tá bom? E aí, então, aquele bispo, ele voltou a ter 130, 120 membros. E a outra ala ficou com 170, alguma coisa assim lá de frequência, tá bom? E aí, o que aconteceu? Isso com 2 anos de bispo. E ele continuou fazendo a mesma coisa que ele conseguiu fazer, né? Ali com o conselho da ala. Ele começou a fazer o conselho da ala, falando sobre os amigos e pesquisadores, né? Que os missionários ensinam, falando sobre os membros novos, né? Usando o mesmo método que ele estava usando. Também falando sobre aquelas pessoas que faltaram, o sistema de rodízio, eu não gosto muito desse apelido, mas realmente a gente vê um rodízio na aula, né, acontecendo. E os membros menos ativos. E depois de 2 anos que essa aula foi dividida, o que aconteceu? Novamente eles estavam com 370, 380 membros. Nossa, que coisa! Teve que dar outro jeito lá para continuar, para dividir, para fazer alguma coisa. E nesse tempo, então, ele cumpriu aí uns 4, 5 anos de bispo. E esse bispo, né, que ele tinha problema na fala, que era gago, ele não era instruído, né? E aí o que aconteceu? Esse bispo, ele foi chamado como presidente de estaca. E agora ele tinha que cuidar de outras alas, né? E o que ele falou para as alas fazerem, né? Eu acho que eu não lembro no treinamento se falou que ele tinha 5 ou 7 alas para cuidar, ou é 9, eu não lembro o número. Eu só lembro que ele pegou e começou a falar com os bispos, né, das alas, que eles deveriam fazer o conselho da ala funcionar. 2 dessas alas aplicaram isso, começaram a fazer sistematicamente o conselho da ala, todos os domingos, né? Como atualmente a gente está começando as nossas reuniões, né, a maioria dos lugares, 9 horas da manhã, e quando é 11 horas já terminou 2 horas de reunião, das 11 a meio-dia está se fazendo aí esse conselho da ala, porque a liderança já está ali, já pega, faz essa parte, né? No começo dura assim 1 hora, né? Mas depois a gente tende a diminuir esse tempo aí, de 1 hora e cai um pouco, tá bom? E aí 2 dessas alas aplicou exatamente o que o presidente da estaca, que era o bispo antigamente, começou a aplicar, tá bom? E 2 dessas alas que ele cuidava viraram 2 alas, né? Cresceram tanto que tiveram que duplicar, então 2 alas viraram 4 alas. Então eu sei que os milagres existem hoje em dia, que em meio à pandemia tem lugares crescendo, se dividindo, conforme a escritura que eu acabei de compartilhar, né? As pessoas chegaram até Eliseu e disseram, nós temos um problema, né? O lugar em que habitamos é pequeno demais. O interessante nessa escritura que eu compartilhei, segundo Reis capítulo 6, é que diz que cada um deles disse, e vamos até o Jordão, e cada um de nós cortamos uma árvore e fazemos uma viga. Não é pesado para ninguém, cada um tinha que fazer uma parte, né? E se cada um de nós fazer nossa parte, se cada um de nós ligar para as pessoas que está faltando, se cada um de nós se comprometer nesse trabalho, o milagre vai acontecer. Tá bom? Eu decidi fazer esse treinamento aqui, eu vou compartilhar com vocês e deixar um link no YouTube, somente aí para conselho da ala, tá bom? Obrigado por vocês acompanhar e eu tô deixando esse treinamento aqui como um conselho,
para vocês, tá bom? O 70 veio aqui e pediu para nós aplicar, ele tem autoridade, portanto nós vamos fazer, né? Para as demais alas que não foi orientada assim, é dessa maneira, na verdade, que o conselho da ala deve funcionar. E ele pediu que fosse regularmente, toda semana a gente está fazendo esse conselho da ala, tá bom? E eu não estou aqui com autoridade para falar que você tem que implantar isso na sua unidade ou como você tem que fazer o trabalho. Só estou compartilhando como está funcionando aqui e o que foi pedido para nós e como funcionou lá no Equador. Tá bom? Eu deixo essa mensagem, esse treinamento com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.